Boa noite, Radical. Ixi, de novo. Boa noite, Radical. Massa, melhorou. Eu sou o Abel. Para quem não me conhece, sou casado com a Aline, sou pai da Maria Clara e do Pepe. Maria tem 8 anos, Pepe tem 5. Daqui a pouco a Maria tá por aqui com vocês, se Deus quiser. Todo mundo bem? Todo mundo em clima de Copa? Todo mundo esperando um bom jogo amanhã? Ih! Sem o time reserva, né? Por favor. Parece que o Neymar vai jogar, pode ser que dê mais uma forcinha para nós aí. Amanhã tem mais esse jogo da seleção. Se você ainda não tem um lugar para assistir o jogo, a gente vai estar novamente transmitindo aqui na IBC. Veste tua camisa, chama teus amigos, tua família, vem assistir aqui com a galera. Tenho certeza que vai ser um momento muito animado assistir o jogo aqui com a galera, gritando, pulando, em comunidade. Então, vai ser um tempo bom e, de preferência, com a vitória, né? Vamos lá. Eu não estou aqui para falar sobre o jogo, apesar de estar com a camisa. Eu não vim falar sobre a seleção, não vim fazer análise futebolística, apesar de gostar muito de futebol. Eu vim aqui para a gente começar a série do mês de dezembro, a série que vai falar como tema principal sobre esperança. Então, nos próximos domingos, a gente vai falar sobre esperança, e aí esperança não é espera, são duas coisas completamente diferentes. A gente não vai esperar, a gente não vai aprender a esperar, a gente vai aprender a esperançar. É um outro verbo. E diferente do que diz o poeta na música, né? Quem espera nem sempre alcança. Ele fala, né, na música, quem espera sempre alcança. Mas diferente do que diz o poeta dessa música, quem espera nem sempre alcança. Mas quem esperança sempre alcança. Quem esperança sempre alcança. E aí essa série vai falar sobre a vida de um cara que, apesar de ter sido anunciado por muitas vezes, ele parecia um cara meio fora de tempo. Talvez se ele entrasse aqui no Radical, ele viria de uma forma que a gente ia estranhar, porque ele parecia meio fora de tempo, ele ia contra a cultura temporal, ele ia contra o jeito de falar, o jeito de talvez vestir, o jeito de se comunicar. Então, apesar de ter sido anunciado, ele parecia fora de tempo. Apesar de toda a sua perfeição moral, ele foi acusado e condenado como um pecador qualquer. Então, esse cara que a gente vai falar durante os próximos domingos, apesar de ter sido perfeito moralmente, ele foi condenado como um pecador qualquer, morto como um pecador qualquer, sepultado como um pecador qualquer, mas depois daí a história separa ele dos pecadores qualqueres, porque afinal de contas nem pecador ele era. Então, depois que ele entrou ali naquele túmulo, que é um pouco diferente dos nossos túmulos atuais, que a galera selou com a pedra, a partir daquele momento, visivelmente, a história separa Jesus de mim e de você. Porque o que acontece depois que ele é colocado naquele sepulcro é completamente diferente do que até hoje aconteceu com qualquer outro ser humano. Só que essa série vem falar sobre esperança. E é essa esperança que quer colocar no meu e no seu coração que um dia, eu e você, a gente vai estar com Ele. Glória a Deus. Então, eu e você, e todas aquelas pessoas que até hoje seguiram esse cara fora de tempo, esse cara que parecia meio maluco, esse cara que parecia meio insano, esse cara que falava com autoridade para aqueles que eram autoridade, esse cara que falava com intrepidez para aqueles que tinham autoridade humana para prender e soltar, esse cara que não tinha vergonha, esse cara que não tinha medo. A esperança é que um dia aqueles que já morreram e aqueles que estiverem vivos subirão aos céus como esse cara subiu. Eu não sei se eu e você a gente vai estar vivo quando isso acontecer, mas não se preocupe. Se você estiver
já morrido, a sua pedra também vai rolar. Você vai ganhar um corpo novo, massa, glorificado, e vai subir para adorar o Deus por toda a eternidade, assim como Jesus vem fazendo desde que ele subiu e está sentado à direita do Pai. E é isso que nos deixa tranquilos, ou não. Até porque a gente também tem vivido uma loucura como Jesus viveu. A gente às vezes quer ter essa desculpa, mas hoje é tudo mais difícil, hoje tem a internet, hoje tem não sei o quê. Se você pensar como era a época que Jesus viveu, talvez eu e você a gente não ousaria dizer que hoje é mais difícil. Se a gente for estudar um pouquinho e ler um pouquinho história, e ler um pouquinho comportamentos socioculturais, a gente vai ver que talvez naquela época o negócio era mais embaixo, o negócio era mais pesado. Afinal de contas, eu e você hoje a gente pode pegar o nosso celular e fazer as coisas que a gente gosta de fazer, trancados dentro do quarto, dentro de casa, sem ninguém ver. Naquela época a galera não tinha nada disso. E o que nos deixa tranquilo é que nada do que aconteceu com esse cara fugiu do controle do Pai. O que nos deixa tranquilo é que o filho foi morto, mas o Pai foi glorificado na morte do filho. O que nos deixa tranquilo é que depois de ser morto, esse filho ressuscitou. E a ressurreição do filho também trouxe glória ao Pai. E o que nos deixa tranquilo é que esse filho é o nosso rei que reinará por toda a eternidade. Amém? E é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre esse maluco. Esse cara que é apaixonante quando você se depara com a história dele, como ele se comportou, de como ele viveu, de como quando ele era jovem, adolescente, adulto, quando ele estava indo para a morte, de quando estava faltando um lugar para reclinar a cabeça, ele se comportava de uma maneira quase que flat, quase que linear, quase que sem se exaltar, como a gente fala, de uma maneira a honrar e glorificar o nome do seu Pai. É óbvio que teve hora que ele teve que falar um pouco mais alto, teve hora que ele teve que chorar, teve hora que ele teve que sorrir, teve hora que ele teve que fazer algumas coisas que ele precisou fazer, assim como eu e você a gente vai precisar fazer. Mas ele era esse cara que estava o tempo todo obedecendo, 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 obedecendo. O desafio que foi passado para mim, pela galera da liderança do Radical, é dar entrada nessa série, fazer o primeiro momento dessa série, falando sobre Jesus no Antigo Testamento. Como assim, Abel? Como é que você vai falar sobre Jesus no Antigo Testamento? Jesus não aparece só no Novo Testamento? Não é só no Evangelho que começa a contar a história de Jesus? Não é somente nos Evangelhos que Jesus é citado? Não é somente no Evangelho que tem coisas escritas sobre Jesus? Não é somente no Evangelho que a gente consegue ler que João veio para anunciar Jesus, que Jesus chamou os discípulos, que Jesus fez isso, fez aquilo outro? Será? Será que é isso mesmo? Será que o Antigo Testamento, em todos os seus livros, não apontam para Jesus de alguma forma? Será que a história de Jesus começa em Mateus 1? Vamos lá, vamos tentar dar uma passeada na história e de como o Antigo Testamento aponta para Jesus. E para começar, eu vou falar sobre o subtema de hoje, né? A gente está falando sobre esperança, mas hoje o tema é a promessa do Messias, a promessa do Salvador. E para começar a falar sobre isso, eu queria focar exatamente nessas duas palavras, no significado das duas palavras, promessa e Salvador, certo? Estão comigo? Então vamos lá, promessa. De uma maneira rápida, simples, só para a gente dar um contexto geral. O que o dicionário fala que significa a palavra promessa? Promessa é a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa, algum compromisso oral ou escrito. Certo? Então, promessa é quando eu falo para alguém que eu vou fazer alguma coisa para aquela pessoa, ou eu vou dar alguma coisa para aquela pessoa de forma oral ou de forma escrita. Então eu vou lá, falo com Arthur,
eu vou fazer isso para você. Eu prometo que eu vou fazer isso para você. Sofia ou Sara, as duas ali. Acertei? Prometo que eu vou fazer alguma coisa para vocês. Certo? Então isso é uma promessa. Então, se é algo que será dado ou feito, sempre uma promessa vai envolver duas ou mais pessoas. Certo? Eu não posso chegar aqui para esse violão, o Vitinho que toca violão, eu te prometo que eu vou te limpar todo dia. Até pode, mas vai parecer meio doido, né? Você está conversando com o violão. Meu filho, esses dias eu estava na cozinha, eu e minha esposa, e a gente escutando ele falar sozinho na sala. E aí chegou lá, ele estava falando com... Não, pai, não se preocupe, eu estou falando com meu amigo imaginário. Show. Vai passar, em nome de Jesus. Então o violão não vai escutar, ele não vai ficar animado, ele não vai ficar esperançoso, ele não vai gerar expectativa nenhuma com a promessa que eu fizer para ele, certo? Então a gente vai partir do princípio que uma promessa envolve duas ou mais pessoas. Beleza? Sempre parte de alguém para um outro alguém. É quase poesia, eu escrevi isso, mas não se preocupem, é só... Sempre parte de um alguém para um outro alguém. Quem aqui já fez alguma promessa? Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Quem aqui já recebeu uma promessa de alguém? Beleza. Quem aqui já falhou em pagar o que tinha prometido? E quem aqui já foi enganado por uma promessa não cumprida? O pessoal ali de trás vai já quebrar os dedos. Vai mudar, em nome de Jesus, pessoal. Prometo que você é seu amigo para sempre. Quem nunca ouviu isso? E na primeira oportunidade, a amizade vai por água abaixo. Prometo que não vou contar para ninguém. Né? Prometo que não vou contar para ninguém. Vai, me fala. Prometo que não vou contar para ninguém. Você virou a esquina, a torcida do Flamengo sabe o que você falou para a pessoa. Prometo que vou te amar para sempre. Eita. Abençoa, Deus. Prometo que vou te amar para sempre. E normalmente, o que a gente faz enquanto ser humano quando a gente está prometendo alguma coisa? A gente pede algo em troca. Normalmente, quando eu e você, a gente vai prometer alguma coisa, a gente faz quase que um escambo. Todo mundo sabe o que é escambo, já estudou sobre isso, troca. E principalmente a galera adolescente e jovem, pegando a galera que já está namorando e tal, aí é que envolve mesmo, né? Faz isso, porque eu vou te amar para sempre. Faz aquilo, que eu vou te amar para sempre. E se você cair na maioria dessas coisas de troca, primeira coisa é que isso não é amor, porque amor não envolve troca. Segunda coisa que um conselho de um homem casado com 2 filhos, com 35 anos, é que talvez boa parte dessas promessas não serão cumpridas. Porque envolve, em 100% das vezes, quando estou falando de alguma pessoa que não é Jesus, um coração pecador, falho, que está olhando só para ele mesmo. Um coração que está te prometendo alguma coisa, esperando que você dê algo em troca. Já aconteceu isso com vocês alguma vez na vida? Na minha, talvez uma dezena ou centena delas. Há também aquelas pessoas que fazem promessas para ídolos de barro, que não se mexem, não escutam, não falam e não podem fazer nada. Também esperando algo em troca. Eu vou, deixo a minha moeda, deixo a minha foto, subo de joelho, desço de joelho, faço isso tantas vezes precisar ou quantas vezes eu prometi fazer, mas sempre pautado no que eu espero receber em troca. Sempre, sempre, sempre pautado no que eu espero receber em troca. E de novo, quantas vezes as promessas que eu fiz ou que eu ouvi foram quebradas? E talvez a pergunta é, quantas vezes mais eu e você vamos quebrar promessas até o dia que Jesus chamar a gente de volta? Porque eu e você somos pecadores que costumam olhar sempre para o próprio umbigo. Mas não é desse tipo de promessa que a gente vai falar aqui, certo? A gente não vai falar de promessa feita por mim, por você ou por qualquer homem qualquer. Qualquer homem, desculpa. Por qualquer homem.
Não se trata de algo condicionado ao merecimento humano, não se trata de algo condicionado a quão bonito, quão inteligente, quão obediente, com quantas vezes você veio para o radical, com quantas vezes você levantou para dar o dízimo, com quantas vezes você orou. Não se trata de uma promessa que tem a ver com nada disso. Não se trata com uma promessa de que quem se converteu ou reconheceu a Cristo mais cedo, quem tem o dom de pregar, de falar em línguas, não tem a ver com isso. Porque se tivesse a ver com isso, eu e você, a gente estava frito. Se tivesse a ver com quanto eu e você, a gente consegue cumprir qualquer coisa ou agradar a Deus, atendendo a alguns requisitos, nós estaríamos fritos. Se trata de uma promessa que vem daquele que nunca falha. Se trata de uma promessa que vem daquele que não é homem como eu e você, brother, para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Certo? É uma promessa do próprio Deus. Então, a gente viu a primeira palavra, promessa. Segunda palavra, Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica que no grego do Novo Testamento, ela é equivalente a Cristo. Então, Messias e Cristo, mesma coisa. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Então, se você não sabia, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva. Não é. Cristo é um título. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. E essa palavra Messias, essa palavra Christos, do grego Christos, ela significa o ungido. Ela significa o profeta ungido, ela significa o sacerdote ungido, ela significa o rei ungido. E se a gente puder resumir esse ungido numa palavra mais prática, ela significa libertador. Então a gente está falando de uma promessa de Deus, que é dar alguma coisa para alguém, ou seja, Deus está prometendo dar o Messias, o libertador. Certo? Claro, as duas palavrinhas, vamos nós. Se é uma promessa sobre uma pessoa que envolve duas partes, e essa promessa é sobre um libertador, podemos falar que Deus prometeu enviar esse ungido para libertar alguém, lembra? Promessa, duas pessoas, Deus está prometendo para outra pessoa ou outras pessoas que vai mandar um libertador. Então Deus não está falando sozinho com a mesa, com o violão, com a cadeira, com o cachorrinho. Vou prometer fazer isso para você. Ele está falando com alguém. E ele está falando que vai mandar o libertador. Certo? Para quem Deus vai mandar o libertador? Que história é essa de Deus mandar um libertador? Por que isso surgiu? Por que isso começou? Por que essa outra pessoa precisava de um libertador? Porque quando a gente promete alguma coisa para alguém, a gente promete porque a pessoa precisa. Se eu estou prometendo que vou amar aquela pessoa para sempre, é porque, em teoria, ela precisa, e eu não estou falando de precisar, porque senão ela vai morrer e ficar... Não. Ela precisa que eu a ame para sempre. Se eu estou prometendo que eu vou pagar ela até dia tal, é porque ela precisa que eu pague até dia tal. Então, se Deus está prometendo um libertador, é porque a pessoa para quem ele estava prometendo precisava de um libertador. Ela estava presa a alguma coisa, ela estava cativa a alguma coisa, ela estava precisando ser liberta de alguma coisa. Faz sentido ou não? Posso voltar. Quem é essa pessoa? Para quem Deus prometeu um libertador? E por que eu estou falando isso? Vai ser uma jornada nos livros do Antigo Testamento, ou pelo menos na história do Antigo Testamento. A gente precisa entender um pouco esse pano de fundo. Então vamos para mais um breve resumo. A palavra de Deus começa em qual livro? Gênesis, né? De todo mundo aí pode checar. Começa em Gênesis. Se você não tiver com aquele livrinho que é só o Novo Testamento, começa em Gênesis. Certo? Certo, Tezinha? Gênesis. E Gênesis começa com o quê? Deus criou os céus e a terra, no princípio. No princípio são as primeiras palavras. Então começa com a criação, certo? Na criação, Deus cria o homem e a mulher, certo? Então Deus cria todas as coisas, os animais, as plantas, a terra, a parte seca, a parte molhada, separa, dia, noite. Não estou na ordem certa, tá, pessoal? Mas Deus cria todas as coisas e Ele cria o homem e a mulher.
Pausa. Quando Deus cria o homem e a mulher, já aconteceu um outro fato na eternidade, que é a rebelião de Lúcifer, Satanás. Certo? Então, Lúcifer já foi expulso dos céus, Lúcifer já se rebelou, e Satanás, que é esse cara, ele já está à espreita para desordenar a vida desse homem e dessa mulher criadas, certo? Então, Deus criou o homem e a mulher, e aí o que acontece com esse homem e com essa mulher? Eles obedecem 100% o que Deus mandou? Começa a bagunça, né? Começa a desordem. E Lúcifer, ele vai lá no jardim, ele fala com a mulher, e aí homens aqui de plantão, a culpa a gente tende a dizer que é da mulher, mas Deus tinha dado uma responsabilidade pro homem de cuidar do jardim, cultivar e guardar do jardim, inclusive a mulher. E isso é claro, porque quando a mulher e o homem comem da fruta, ou do fruto, quem Deus procura? Adão. Adão, cadê você? Abel, cadê você? Saul, cadê você? Vitor, João, Pedro, Tiago, cadê vocês? E a gente levanta cheio com peito assim, eu sou só osso, mas levanta assim com o peitoral aberto. Ah, foi a mulher que tu me deste. E Deus fala, não, eu quero conversar com você. Então a serpente vai lá no jardim, faz a mulher comer a fruta, faz a mulher dar para o homem a fruta, e ali, naquele momento, surge um lance da história, surge um negócio no mundo espiritual, que a gente costuma chamar de pecado original. Naquele momento, entram na terra, no homem, e na história da humanidade, na nossa história, pecado, a morte, a dor, a incerteza, a dúvida, as promessas quebradas, diferente das promessas de Deus. Naquele momento, entra tudo isso e mais um pouquinho de porção de coisa ruim que podia entrar na vida do homem e da mulher. Então, pecado original. Por essa razão, pela necessidade de o homem e a mulher se vestirem a partir dali, eles se vestem com pele de quê? De animais. Certo? Então começa a entrar no mundo a morte. O salário do pecado é a morte. Então, para vestir Adão e Eva, mata 2 animaizinhos, provavelmente para não vestir a mesma roupa todo dia. Mata uma onça num dia, mata uma girafa no outro dia, brincadeira, mas começa a entrar a cobiça, começa a entrar a vaidade, começa a entrar a vergonha. E se você for em Gênesis 3,15, se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 3,15, logo depois dessa história, o que Deus fala para o homem e para a mulher? Gênesis 3, capítulo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Fala assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando com a serpente nesse momento. Certo? Então, a partir desse momento, Deus está falando para mim e para você, para Adão e para Eva, que nos representam ali, que a gente precisa de uma esperança. Deus está falando em Gênesis 3,15 que Adão e Eva, eu e você, a gente precisava de um Redentor. A gente precisava do Messias, do Cristo, desse cara que vai redimir, desse cara que vai libertar, desse cara que vai me dar acesso a Deus novamente de uma maneira integral, de uma maneira não superficial, de uma maneira relacional. Então,
lá em Gênesis, a gente podia ficar discutindo aqui se Deus estava na criação, não estava na criação, se Jesus estava na criação, não estava na criação. Existem algumas frentes de pensamento em relação a isso, mas eu queria focar a partir do Gênesis. A partir desse momento do pecado original, a partir do momento da criação, Deus começa a apontar a palavra dele para Cristo. Deus começa em Gênesis 3,15 a falar: Abel, João, Maria, Pedro, Arthur, Tiago, Luís, vocês precisam de um Redentor. Só que o massa de tudo isso é que Deus não fala assim, ó, Abel, João, Maria, Arthur, Tiago, Sara, vocês precisam fazer isso para que eu mande um Redentor para vocês. Vocês precisam fazer aquilo, aquele outro para que eu mande um Redentor para vocês. Ele já fala ali em Gênesis 3,15, ó, eu vou mandar um filho da mulher que vai te pisar a cabeça. Por essa razão, na história de Israel, a gente não vai ter tempo para falar, Deus escolhe uma família que viraria a ser uma nação, e essa nação viraria a ser o povo de Deus. Que família é essa? Que nação é essa? Nação de Israel, certo? Claro. Então Deus, depois da queda, depois de Adão e Eva, de algumas outras famílias, vem uma família, que é a família de Abraão, e Deus promete a Abraão que dele nasceria o descendente, que seria o Redentor. Então, vamos lá. Criação, o homem peca, o homem, depois do pecado, começa a falhar continuamente para com Deus. Deus escolhe uma família e diz que daquela família vai nascer um Redentor. Fala que daquela família vai vir o cara que vai salvar a mim e a você. Mesmo a mulher desse cara sendo estéril, mesmo acontecendo um monte de coisa, Deus promete que daquela família vai nascer o Redentor. Nasce dali uma nação que chama Nação de Israel, que é inicialmente dividida em 12 tribos, que peregrina pelo deserto, e no deserto fica em ciclos quase que viciosos de desobediência. Então Deus fala uma coisa, a nação faz outra. Deus fala outra coisa, a nação vai e faz outra. Deus abre o mar, Deus manda pão, manda comida, tira água de onde não tem água, mata exército. Todo mundo aqui já ouviu parte dessas histórias. E a nação de Israel teima em desobedecer. Certo? É isso que está escrito. Se eu estiver mentindo, vocês podem falar, tá, gente? Mas resumindo é isso. Então, a nação de Israel. E é esse povo, é para esse povo, para essa nação escolhida que Deus faz a promessa de um Salvador. Deus fala para essa nação que vai mandar alguém que vai reinar com eles para sempre. Então, talvez por isso, o significado da palavra, do título que a gente dá para Jesus, que é Messias, é um título que até hoje os judeus estão esperando que esse cara venha. Até hoje, os judeus, que é parte do povo da nação de Israel, está esperando que esse rei ungido, esse Messias, esse Cristo, esse libertador, ele venha. Sabe por quê? Porque quando esse cara veio, a gente vai ver nos próximos domingos, ele entrou na cidade de Jerusalém numa carruagem de ouro, não foi? Foi? Não. Jesus entrou montado num jumentinho. Só que o povo de Israel estava esperando um grande rei, um grande líder de exército, um cara que talvez ia entrar na cidade, matando os reis que estavam lá, destruindo os exércitos que estavam lá, destruindo os romanos, e não foi isso que aconteceu. Jesus chegou em Jerusalém cuidando dos pobres, fazendo quem não enxergava enxergar, fazendo quem não andava andar, falando sobre arrependimento, falando sobre pecado, falando sobre nova vida, perdoando, dizendo para mim e para você, dá o outro lado da face. Ama, ama, ama. Ama os teus inimigos, porque amar os teus amigos é fácil. E o povo, os judeus, não enxergam nesse cara maluco, fora de tempo, um profeta, um líder, um rei. E como é que esse povo reage à promessa de Deus? Depois que Deus promete esse Redentor,
esse povo, e aí quando eu falo esse povo de Israel, eu também estou falando de mim, de você, porque essa promessa é para mim e para você, certo? Como é que a gente reage a essa promessa? Como é que é a semana de vocês? 0 pecado, né? Sem mentira, sem desobediência, sem vaidade, sem cobiça. Olhos limpos, ouvidos limpos, boca limpa. É assim a semana de vocês? A minha não é. Na verdade, eu tenho sérias dificuldades em algumas áreas que eu luto diariamente, confessando, prestando conta, chorando, orando, falando, tentando. Então, como é que a gente reage à promessa? Com o nosso coração pecador, desobedecendo, em ciclos, no deserto, querendo voltar para antigamente, querendo voltar para onde a gente estava. A promessa está aí, na minha frente, e eu estou construindo um bezerro de ouro. O mar se abriu, a árvore pegou fogo e falou com o líder, e eu estou lá, fazendo um bezerro de ouro. E eu estou lá, roubando, guardando o alimento que Deus disse para eu comer hoje e não se preocupar com amanhã. Eu estou lá pegando 10 quilos, enquanto eu devia pegar só um, guardando embaixo do colchão, quando Deus disse, meu irmão, não se preocupa não, que amanhã eu vou mandar mais. É assim que eu e você reagimos, da mesma forma que o povo de Israel. A promessa está aqui, a gente escuta sobre ela, a gente fala sobre ela, a gente recebe o Espírito Consolador que vem dela e a gente está rodando em ciclos, desobedecendo. Tá certo, Abel. Beleza, a gente já entendeu o que é a promessa, a gente já entendeu para quem que é a promessa, a gente já entendeu porquê da promessa, a gente já entendeu que o povo precisava de um Redentor, que não tinha nada que eles fizessem ou deixassem de fazer que poderia agradar a Deus. Você concorda comigo que a melhor coisa que eu e você a gente possa fazer, Deus não precisa dela? Você já parou para pensar nisso? Religiosamente falando, você pode ser o melhor crente do radical. Deus não precisa disso. Ele já é perfeito. Você pode ter o melhor emprego e fazer da melhor forma possível, e você precisa fazer, mas Deus não precisa disso. Ele já é perfeito. Você pode ser o melhor orador, no sentido aí, vamos falar de oração. O cara que ora melhor, Deus não precisa disso. Você pode ser o cara que prega melhor, Deus não precisa disso. Gente, você pode ser a melhor cantora, Deus não precisa disso, Ele já é perfeito. Ah, então você está dizendo que eu não preciso fazer porque Deus já é perfeito? Pelo contrário, eu estou dizendo que você não precisa fazer achando que Ele precisa que você faça para te dar alguma coisa, porque Ele já te deu. E essa aqui é um primeiro ponto que eu queria reforçar, o povo de Israel naquela época, quando a gente está falando de desobediência, quando a gente está falando de estar o tempo todo perdendo a promessa de vista, eles ainda têm uma desculpa em relação a mim e a você. Jesus não tinha vindo ainda. Eles tinham que olhar para uma promessa que eles achavam que viria e obedecer. E eu e você, a gente tem que olhar para uma promessa que já veio. A gente já sabe que ele veio. O povo de Israel tinha que estar andando no deserto, sem saber para onde era essa bendita terra que eles estavam andando, acreditando nessa história de que Deus vai mandar um Redentor, um Messias, para salvar eles. Mas eles não sabiam quando esse cara ia vir, como é que ele viria. Apesar de o Deus estar o tempo todo, a gente vai ver aqui falando, ele vem assim, ele vem assado, ele vem tal tempo, ele vem. Eles tinham que ter certeza que ele vinha, que é o mesmo Deus que fez tudo isso que a gente já falou, mas eles tinham que olhar para algo que não tinha vindo. E eu e você, a gente só precisa olhar para alguém que já veio. A gente não precisa ficar imaginando um Jesus que vai vir. Talvez a gente precisa ficar imaginando, como é que Jesus era fisicamente, barbudo, a roupa era branca, azul, ele era moreno, não era moreno, mas ele já veio. E ainda assim, nós, a nação de Deus, o povo de Deus, a gente teima em olhar para o outro lado.
A gente teima, em vez de esperançar, em esperar. E normalmente esperar tem a ver com o meu e com o seu tempo. Normalmente esperar, e aí não sou eu que está falando, quem está falando isso, estudos sociais e outros mais estão falando isso. A geração de vocês tem uma capacidade de esperar muito menor do que as gerações anteriores. Vocês só conseguem assistir vídeos de 30 segundos. 15, eu acho, né? No Reels. E nos Stories e nos outros streams, sei lá como é que é os nomes bonitos que a gente pode falar aqui. Mas a gente zapeia. Para contar hoje, quando você entrar no Reels, quantos vídeos você assiste. E para contar quanto tempo você fica assistindo. Eu já me peguei 30 minutos, 1 hora passando vídeos de 15 segundos. Então, essa espera tem a ver com isso. A gente tem depositado a nossa espera em Reels de 30 segundos. Deus, 30 segundos, vai, resolve, senão eu vou para outra. Resolve, senão eu vou fazer o bezerro. Resolve, senão eu vou me ajoelhar para a madeira tal. Resolve, senão eu vou na cidade tal pagar uma promessa para ver se esse negócio dá certo. Resolve logo, senão eu vou procurar o guru tal, porque quando ele falar, eu tenho certeza que vai resolver. A doença vai sair, o trabalho vai vir, o casamento vai rolar, o namorado vai virar um santo a partir de agora. Vai, 15 segundos, Deus, senão eu vou passar para o próximo. Consegue perceber a diferença entre esperar e esperançar? Consegue compreender o jogo que a gente tem feito com Deus nesse lance da promessa que Ele já nos deu? Em querer que tenha a ver comigo, com você, com o nosso tempo, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com tudo que a gente quer fazer, e a gente não para 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos no dia para ouvir o que Ele quer da minha e da sua vida em relação a essa promessa. Eu vou perguntar, não precisa você levantar a mão, mas quem tirou aqui 5 minutos de oração hoje? Não precisa levantar a mão. É uma pergunta retórica. Quem leu pelo menos um capítulo da Bíblia hoje? E essa pergunta é para nós, não é para vocês não. É para mim também. Quem fez isso? E ontem? E se eu somar essa semana, o tempo que a gente gastou com oração, leitura da palavra, é maior do que o tempo que eu gastei com o Instagram? É maior do que o tempo que eu gastei com Orkut? Quem sabe o que é Orkut? Levanta a mão. Quem usou Orkut? Levanta a mão. Ei, amor, levanta que a gente começou a namorar no Orkut, viu? Comunidades. Contar a piada, quando eu fui pedir a minha esposa em namoro, eu perguntei, posso mudar o meu status no Orkut? Fica a dica aí, viu, galerinha? Ela disse sim, lógico, ela ia perder um negócio desse, não é nem doida, né? Mas consegue compreender o jogo que a gente está fazendo com Deus? Consegue compreender como, mesmo a promessa já tendo vindo, eu tenho depositado a minha esperança no esperar? E de novo são verbos diferentes. Esperar tem a ver comigo, esperançar tem a ver com Cristo. Esperar tem a ver com o meu tempo, esperançar tem a ver com o tempo de Cristo. Esperar tem a ver com o que eu quero, esperançar tem a ver com o tempo de Cristo. Você já parou para pensar que a promessa de Deus, de maneira prática na sua vida, pode não ter a ver com esse namorado que você tem sonhado tanto? Você já parou para pensar que a promessa de Deus, de maneira prática na sua vida, pode não ter a ver com a faculdade que você tanto sonhou em fazer? Você já parou para pensar que a promessa de Deus, de maneira prática na tua vida, pode não ter a ver com aquele dom espiritual mirabolante que você tem tanto orado para ter? Pode estar em algo mais simples, pode estar em alguém mais perto, pode estar numa faculdade muito menos vistosa. Talvez o povo de Israel estava esperando um grande churrasco. Deus mandou maná. Talvez alguns comeram agradecidos, outros comeram enfurecidos. O grande lance não tem a ver com maná. O grande lance tem a ver com o coração do povo
tem a ver com o meu e com o teu coração, e o que a gente tem esperado da promessa de Deus para a tua vida. Então vamos lá, Abel, mostra de maneira prática onde é que está Jesus no Antigo Testamento. Eu ainda não consegui ver. Está aí, abre a Bíblia, o tempo todo, em todo lugar. Se você abrir o Antigo Testamento, em qualquer livro, qualquer livro, você vai encontrar Jesus. De maneira direta, indireta, profética. Qualquer um. Gênesis a Malaquias, você vai encontrar Jesus. O tempo todo. O tempo todo. Tudo é sobre Ele. A gente cantou isso aqui. Jesus é o centro de tudo que há. Desculpa, a minha voz não é tão bonita, mas como eu estou com o microfone, vocês são obrigados a ouvir. Tudo é sobre Ele. As crianças cantaram no coral. Eu falei isso no outro dia que eu estava aqui. É tudo por Ele. Desde o começo. Gênesis 3,15. Deus está apontando para Jesus. E eu e você está pegando essa seta e voltando para o meu e para o teu coração. Para mim e para a tua vontade. É tudo por Ele. Tudo sobre Ele. Se você abrir, se você parar, se você se conectar, você vai ver Jesus o tempo todo. Ele é anunciado em Gênesis 3,15, o que muita gente, a galera que estuda e essa galera que gosta de estudar a teologia, chama de proto-evangelho. O evangelho inicial não está em Mateus, o evangelho inicial está em Gênesis 3,15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o singular descendente dela. Não, são os descendentes. É o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Muito provavelmente, falando sobre a morte de Cristo, a necessidade do sacrifício de um cordeiro perfeito. Essa foi uma das regras que Deus deu para o povo no Velho Testamento. Lívia, você quer que seus pecados sejam perdoados? Pega um cordeirinho lá, perfeito, sem mácula, traz para cá para os sacerdotes, né? Pastor Armando, pastor Zé, pastor Alcimor, eles matarem, aspergir o sangue no altar, e aí assim o seu pecado vai ser perdoado. Individualmente, coletivamente, isso tinha que ser feito pelo povo de Israel. Tinha dia certo para fazer, o sacerdote tinha um jeito certo de fazer, tinha um tempo certo, só entrava até determinado lugar para fazer algumas coisas. E aí Deus manda um cordeiro sem mácula, a promessa do Salvador para mim e para você. Alec Mottier, que é um escritor, ele fala o seguinte: o todo da Escritura não está embutido em toda a Escritura. Então, o todo da Escritura, ele não está claro em toda a Escritura. Mas a gente deveria esperar de maneira admissível que toda a Escritura prepare e dê abertura para o todo. Eu e você, o meu e o seu coração, a gente tem que estar preparado para ver Jesus o tempo todo na Escritura. Para ver na história de Ruth, para ver na história de Esther, para ver na história de Moisés, para ver na história de Davi, para ver na história de Jó, para olhar para Daniel, para olhar para os profetas, para olhar para as coisas que o povo de Israel passou no deserto, para olhar para as coisas que o povo de Israel passou depois do exército. E ver Jesus o tempo todo. É sobre Ele que a palavra está falando. Deus não colocou um livro de Jó, um cara que viveu provavelmente antes de Abraão, para contar uma historinha bonita de alguém que sabe perder as coisas e confiar em Deus. Ele colocou lá, para mim e para você, olhar para esse cara e enxergar Jesus. Deus não colocou a história de um cara que vai para uma terra distante, é preso, vai para a cova, vai não sei para onde, tem que seguir regra para falar sobre esse cara. Não tem a ver com Daniel. Por mais massa que ele seja, não tem a ver com ele. Tem a ver com Cristo. Gênesis inicia toda a expectativa de um Redentor. Todo judeu, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, olhava, mas ainda olha para essa passagem e esperançava um Redentor.
essa passagem enche o coração de cada judeu da vinda de um Redentor. E essa passagem precisa encher o meu e o seu coração de que esse Redentor já veio. Amém? Ele já veio. Ele já veio. Ele já veio. Jesus é anunciado como descendente de Abraão. Gênesis 12, 7. A gente vai ver alguns versículos agora. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seu descendente. Paulo, outros escritores do Novo Testamento, os nossos pastores, outros líderes, confirmam e testificam de quem a gente está falando. Ele é apontado em diversos textos messiânicos, na palavra inteira do Antigo Testamento. Inteira. Isaías fala diversas vezes. Se você for em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Só para lembrar vocês, historicamente comprovado, se você tem alguma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante e que ela tem poder para salvar, Isaías comprovadamente foi escrito antes de Jesus nascer. Acho que há uns 2 anos atrás, talvez, foram encontrados mais centenas de manuscritos no Mar Morto que comprovam as escrituras do Antigo Testamento antes de Jesus nascer. Então, como é que um cara, antes desse maluco nascer, diria que o sinal que Deus ia dar para a promessa do povo, dita lá em Gênesis, seria que uma virgem ficaria grávida, que ela daria à luz a um filho e que esse filho se chamaria Emanuel? É muita coincidência, galera. É muita coincidência. Ou Jesuscidência, como a gente gosta de falar. Ou fidelidade de um Deus que nos ama. Isaías 9, do capítulo 6 ao verso 7. Do capítulo 9, do verso 6 ao 7, fala: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. Como é que um cara, anos antes, consegue escrever sobre Jesus de uma maneira tão precisa? Eu e você, com o mestre dos mestres, o Google, a gente não consegue escrever o que vai acontecer amanhã. Comigo. O que vai acontecer comigo amanhã? Não sei. Provavelmente vou acordar, vou trabalhar, vou levar alguns gritos, vou dar alguns gritos, vou voltar, vou assistir o Jogo do Brasil. Provavelmente. Não sei se isso vai acontecer. Quem dirá escrever sobre um cara que eu nem sei se vai existir daqui a alguns anos de maneira tão precisa? Não é coincidência. É o cumprimento da promessa do zeloso Deus, zeloso Senhor dos Exércitos. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Maria e José não moravam em Belém. Vocês sabiam disso? Jesus nasceu em Belém. Faz sentido? É coincidência o anjo aparecer, a mulher ter o filho numa outra cidade, que é a cidade que os profetas falaram que Jesus ia nascer? Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Sobre um jumentinho, filho de jumenta. Faz sentido isso? Faz sentido um judeu, Zacarias, que estava esperando um rei, estava esperando um cara que viria para quebrar a algema, para reinar politicamente. Talvez isso fique até parecido com a situação que a gente tem vivido, né? Que a gente espera que um governante político vai salvar as nossas vidas.
Esse cara vai chegar numa carruagem com as melhores ideias, com as melhores coisas, vai mudar o curso da história, o curso da igreja. Era isso que os judeus estavam esperando, que eles estão esperando até hoje. O povo judeu, na época de Zacarias, estava esperando um rei. Você já viu algum rei da antiguidade, nas historinhas, nos filmes, nos livros, andar de jumento? As imagens que eu tenho dos desenhos é um cara numa carruagem, um monte de gente abanando ele, fazendo massagem. Ele não pode se levantar para pegar um copo d'água, porque já vai 250 servos pegar. E Jesus entra montado no jumento, comprovando o que estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. Salmo, capítulo 22, versos 16 ao 18. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cercam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a mirar-me. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Salmos, capítulo 22, versos 16 a 18. Escrito mais de, 500, 600, 700 anos antes de Cristo. Por que um judeu ia imaginar que o rei libertador deles ia ser morto como um bandido? Porque essa forma de morte, ser trespassado por lanças, ter as vestes roubadas, ser zombado, que ele fala que eles olhavam e zombavam dele, ela não é a forma de um rei morrer. Em algum filme que vocês viram um rei morrer, vocês viram um rei morrer dessa forma? Ele morre numa cama luxuosa, com os líderes religiosos ao redor, com as esposas ao redor, com os filhos ao redor. E aqui o profeta está dizendo que o Redentor de Israel, que era um povo completamente vaidoso nesse sentido de querer esperar um rei, ia morrer de uma forma, como é que eu posso falar? Humilde, vou usar essa palavra. E como é que Jesus morre, gente? Vocês lembram? Crucificado, trespassado por lanças, com as mãos presas por pregos, talvez um pouco grandes. E nessa passagem fala que Jesus fala, posso contar todos os meus ossos. Sabe quantos ossos de Jesus foram quebrados na cruz? 0. A profecia acertou quantos ossos de Jesus iam ser quebrados na morte dele. Muita coincidência. Isaías 53, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa leitura, porque essa leitura, talvez, das leituras do Antigo Testamento, das profecias do Antigo Testamento, dos textos que falam sobre Jesus, ela é uma das mais precisas. Todas são precisas, mas falando de poesia, falando da forma que ela descreve, ela é assustadoramente precisa. Isaías capítulo 53, do verso 3 ao verso 7. É um texto especialmente sem erros. Fala assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Vocês conseguem ver quem é a promessa?
Vocês conseguem ver quem é a fonte da esperança que a gente vai falar aqui nos próximos domingos? Você consegue ver a veracidade do que a Escritura está falando? Você consegue ver que isso não é uma historinha, um conto de fadas, uma coisa que foi escrita para que eu e você, a gente pudesse ter o nosso ego massageado? Você consegue ver que esse cara, esse maluco, esse cara fora de tempo, esse cara que quebrou regras para obedecer a Deus, esse cara que enfrentou regras para obedecer a Deus, esse cara que enfrentou tudo e todos para obedecer o que o Pai mandou ele fazer, não é um cenário ideal de um herói que veio salvar eu e você? Você consegue ver que ele nada parece com super-heróis que a gente vê, com superpoderes, com a super capa, com a supervisão, com força excessiva, com algum poder fisicamente predominante sobre os outros. Você consegue perceber que ele não levantou o braço uma vez? Pelo contrário, algumas vezes, lembra na vez que Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, o que Jesus faz? Passa a mão, faz a orelha sarada. Quando os judeus iam apedrejar uma mulher que poderia ser apedrejada pelas regras e costumes daquela época, você lembra o que Jesus faz? Você lembra o que Jesus faz na Santa Ceia com aquele que vai trair ele? Você já parou para pensar quem é a promessa? Como é que ele age? O que ele faz? O que ele fez? E o que ele fará por mim e por você? É sobre essa esperança que a gente quer falar. É sobre esse cara que deu a vida por mim e por você, como Isaías está falando. Ele foi traspassado pela minha e pela sua transgressão. A gente quer colocar a culpa nos judeus. E esquece os judeus. Ele morreu por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado. A promessa é para mim, é para você. Na tua idade, na minha idade. A gente quer sempre dizer que é o outro, que foi o outro, que foi para o outro. Não tem a ver comigo. Foi Eva, foi Eva, foi Eva. E Deus está falando que essa esperança, que tem nome, morreu por mim e por você. Ele aparece de maneira física, visual, fora de profecias, como ele apareceu para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 3, versos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor pulou de pé, assustado, e perguntou a seus conselheiros: não foram 3 homens que a gente amarrou e jogou no fogo? Eles responderam: sim, certamente, vossa majestade. E ele vira e fala: olha, eu estou vendo 4 homens andando no fogo, soltos e ilesos. E o quarto parece um filho dos deuses. Sabe quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? O meu e o teu Salvador. O Messias. Aquele prometido em Gênesis. Aquele que morreu na cruz para salvar a minha e a sua vida. Aquele que morreu na cruz para que eu e você, a gente possa riscar o verbo esperar e escrever esperançar na minha e na sua vida. Aquele que, diferente do que eu e você a gente costuma fazer de deitar para esperar, que esse verbo esperançar ensine eu e você a ficar ajoelhado, esperando. Eu e você, a gente ainda quer mais. Você ainda quer mais citações bíblicas. Você ainda quer mais citações diretas. Tem certeza que você quer ver o nome Jesus no Antigo Testamento para ter certeza que Ele é o Messias prometido, que Ele é a esperança da glória? Você quer mais o quê? Eu quero mais o quê? Desde o princípio, a obra redentora envolve Cristo. Na verdade, a obra não envolve Cristo. Desde o princípio, a obra redentora é envolvida pelo amor de Cristo por mim e por você. A obra não é sobre Cristo. A obra é Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim. E o mais importante é que esse servo sofredor, citado por Isaías, morreu, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita de Deus Pai. Ele já triunfou. O triunfo de Cristo é real, o triunfo de Cristo é garantido. Não porque eu e você a gente mereça, não porque eu e você a gente esteja fazendo as coisas direitinho. Ele é simplesmente porque Ele é. O povo de Deus é a igreja. Paulo vai dizer que nós, os gentios, nós somos enxertados no povo santo. A promessa é para mim,
a promessa é para você, nós que somos a igreja de Jesus. Lembrem-se, um filho, olha como está escrito lá, o filho se nos deu. Você já viu essa construção no português? Se nos deu, alguém que se deu, Cristo. Cristo decidiu se dar por mim e por você. Se agarre à promessa, tenha esperança, fique firme, Jesus já veio e a glória nos espera. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe.